Tava esperando o vídeo, né? Pois é, eu acho que eu coloquei até a televisão no mudo, né? Vocês estão acostumados com meus vídeos, aquela alegria toda, e dança, e canta, e música, a televisão tá até no mudo. Eu nunca sofri tanto para poder gravar um vídeo aqui para vocês, sabe por quê? Porque a gente tem responsabilidade com o que a gente fala, porque a gente tem amor por essa instituição, por esse clube, porque a gente vive e morre por isso aqui. Então a gente tem muita responsabilidade na hora de falar, na hora de conversar, e eu gravo esse vídeo até com um sentimento de frustração, meio de impotência, porque tudo relacionado ao Fluminense, a gente modestamente, a gente tem assim, o domínio para poder falar, porque a gente vive o clube há mais de 40 anos, porque a gente estuda o clube há mais de 40 anos, porque a gente é o primeiro pensamento quando acorda e o último pensamento quando vai dormir, a gente está pensando no Fluminense, em o que a gente pode fazer para poder fazer o Fluminense melhor, né? Nunca maior, porque o Fluminense já é o maior. E quando vê esse assunto de SAF, igual ontem, eu tava ali na frente da televisão, eu tava assim, a minha pressão já subiu ontem, sim, te falo pela felicidade da Lorena, da minha filha. Minha pressão já subiu ontem assistindo ali a apresentação, já acordei hoje também com a pressão alta. Você assistindo aquilo ali, você fala assim, cara, simplesmente o que está sendo falado ali é a venda daquilo que eu mais amo na vida. Então, assim, o desespero para tentar entender, para buscar as respostas, para saber se os valores são os ideais para o clube, é uma coisa tão louca que buga a mente da gente, o cérebro da gente. E, além de tudo, eu quero conversar com vocês e saber a opinião de vocês sobre tudo que está acontecendo. Agora, uma coisa que me incomoda demais, e é um apelo, eu imploro por isso, e é um apelo muito grande, que inclusive é o grande mal do Brasil, né? É o grande mal desse país, que é a política, né? É a política. É o grande mal do Brasil. Qual que é o mal do Brasil? Tanto quem é de esquerda e quem é de direita. O cara que é de esquerda, ele é um militante da esquerda. A esquerda pode fazer a cagada que for, que ele vai passar o pano dele, ele sempre vai concordar e acabou. E a mesma coisa pra direita. O militante da direita, a direita pode fazer a merda que for, que ele vai passar o pano e vai isso. E com isso, os políticos são protegidos. Eles podem fazer o que eles quiserem, o que eles bem entenderem, que eles sabem que vai ter uma galera que vai defender e vai passar pano pra eles. E no meio disso tudo tá quem? A nação, o Brasil. Entendeu? Sendo judiado de tudo quanto é lado. E quando eu vejo essa situação da SAF do Fluminense, e a gente vai procurar informações, e a gente quer entender opiniões, e a gente vai ver... Não, aí tem o cara que odeia o Mário. Então não adianta, ele não quer saber. Pode vir a melhor proposta do mundo, que é não, ele não quer saber, que ele odeia, que ele quer tirar o Mário dali e acabou. E do outro lado tem o cara que ama o Mário, que pode vir a pior SAF, o pior proposta, que ele vai concordar, porque ele ama o Mário, que ele é da situação, que ele é da situação, que ele tem interesses naquilo ali, porque se a SAF virar, ele vai ganhar isso, ele vai ganhar aquilo, e o que é da oposição é a mesma coisa, ele não quer porque ele tem o interesse de ganhar alguma coisa. E no meio disso tudo tá quem? O Fluminense Futebol Clube. A gente, os torcedores, que não tem interesse em porra nenhuma, que a gente só quer amar e morrer pelo clube, a gente tá aqui, querendo entender qual o melhor pro Fluminense. Não o melhor lado, porque o lado do Fluminense é sempre o lado que a gente vai estar, né? Mas qual atitude a gente deve tomar? E vem a SAF. E vem um processo que é muito novo no Brasil, que é embrionário no Brasil, que a grande maioria dos clubes que se tornaram SAF são clubes sem escolha. Ficou fácil, né? Ficou fácil pro Botafogo, ficou fácil pro Vasco, ficou fácil pro Cruzeiro. Falido, quebrado com todo respeito. Ninguém tá aqui pra ofender ninguém, não, mas é a verdade. Tá quebrado, tá falido. Se não virar SAF, faliu, quebrou, não tem. Então só tem um lado, só tem um lado. Não é o caso do Fluminense, né? Não é o caso do Fluminense. Inclusive, a gente tá passando por uma das melhores épocas da história do Fluminense Futebol Clube, com títulos de Libertadores, de Recopa, títulos estaduais, com participação em 2 mundiais recentes, né? Então a gente tem a escolha. Isso faz com que a gente tenha que ter muito mais zelo pelo clube, muito mais cuidado com o clube. Porque a gente pode escolher, de fato, continuar do jeito que está ou ir para um outro modelo. Para isso, a gente quer entender, inclusive até termos, né? Termos técnicos, quando eu falo de frustração, quando eu falo de impotência, que alguma coisa que é falada, algum termo que é falado, eu já estou no Google, querendo entender e tudo, mas a gente não é da área. 99% das pessoas que estão vendo ali não é da área. Então a gente, agora sim tem uma proposta, beleza, tem uma proposta. Mas isso não, como é que você vai definir uma venda de um clube em 4 horas? Um clube de 123 anos, do tamanho do Fluminense.
Você vai definir isso em 4 horas? Você já tem um veredito, é não, é sim, é não? Eu vejo as pessoas falando com uma certeza danada. Eu conversei com várias pessoas hoje, sei lá quantas pessoas eu conversei hoje, e quem era o sim depois das minhas perguntas já ficou todo enrolado, e quem era o não depois das minhas perguntas também já ficou todo enrolado. Porque é tudo muito complexo, querido, é muito complexo. Você que tá me vendo aí, você começou a reunião de ontem da apresentação da SAF postando foto no Instagram que você tá rico, que você tá milionário, é 6,4 bilhões e o cacete 10 anos e vamos lá. Depois da pergunta do Careca, fudeu tudo. Aí você já voltou atrás, você já não quer mais nada, aí depois foi desenrolando, você já começou a ficar nada. Não foi isso? Você começou com uma certeza, é SAF, é sim, eu tô milionário. Depois que veio a pergunta, e o conselheiro respondeu, fez a pergunta, se os 6,4 bilhões em 10 anos era de dinheiro novo, e não é, pronto. A decepção já veio, você já não queria escutar mais nada, aí depois você já começou a ouvir alguma coisa. Então, assim, é tudo muito complexo. Não dá para decidir isso agora. Não dá para bater martelo para nada. Você tem que ouvir, tem que ter novas reuniões, tem que ter argumentos, tem que ter dúvidas sendo sanadas, as dúvidas dos torcedores. Um fato é, a SAF do Fluminense é composta em torno de 40 investidores, liderada aí pelo BTG Pactual, liderada aí por gente que parece ser muito séria, diga-se de passagem. Né? André Esteves, um dos caras mais ricos do Brasil, um dos mais ricos do mundo. Enfim, outro desses investidores tem a família Frescato, que já tá com fusão aí, aqui, ó. Frescato. Há tanto tempo e tudo. Tem gente muito séria ali, é evidente que tem. A apresentação e tudo, as pessoas que estão apresentando ali, você olha, você vê a carinha ali do Martinelli, você viu? Priminho do Martinelli. Primo do Martinelli. Você olha a cara dele e você fala, cacete, eu tô contigo. Eu tô com ele. Pô, o cara sério. Porra, aparenta ser uma pessoa extremamente séria, extremamente íntegra, né? E, você, porra, o Fluminense tá sendo estudado por pessoas que têm a capacidade de conduzir o negócio. Só que aí você começa a ver os valores e você começa a fazer o juízo desses valores. Será que é isso que o Fluminense vale? Tá certo? A avaliação tá perfeita? A gente começa a se perguntar tudo. Aí há comparação com o clube A, com o clube B, com o clube C, com o clube D. Um fato é, em torno de 40 investidores, famílias multimilionárias e tudo. E a proposta de tudo que eu vi, de 200 mil vídeos que eu vi, e o que ficou claro, e pode ser que tenha um equívoco aqui na minha fala, porque são tantas informações tão novas que a gente pode acabar, né, tendo algum tipo de equívoco. Mas a proposta que me pareceu ser a real é um aporte de 500 milhões em 2 anos, pode ser 250 milhões agora e até 2 anos, mais 250 milhões, isto é, um aporte de 500 milhões que o fundo de investimento vai colocar no clube, dinheiro novo de 500 milhões por 65% do clube. E aí já é vírgula para explicar para tudo, porque são 500 milhões por 65% do clube e automaticamente 35% do Fluminense ficaria com o clube. Né? Então seria a SAF aí que o clube teria mais controle, né? Outras SAFs tem 10%, 5%, enfim. O Fluminense ficaria com 35% de controle do clube e venderia 65% para esses investidores por 500 milhões. Dinheiro novo injetado no futebol do clube. É isso. Dentro disso, tem aí a dívida corrigida, que é de 800 e pouco, ela vai chegar a 900 milhões. Eles se comprometem a sanar, em pagar essa dívida inteira. Então isso, evidentemente, ele tem que estar no bolo. Então são 900 milhões da dívida com 500 milhões, já vai para 1,4 bi. 1,4 bilhões. 500 milhões de investimento em 2 anos, podendo ser dividido em 250 milhões em até 2 anos, mais os 900 milhões de dívida, 1,4 bilhões. Aí tem a história, Gugu, dos 6,4 bilhões em 10 anos. Mas isso já foi explicado, eu acho que está muito claro para todo mundo que isso não vai ser dinheiro novo. Porque se fosse dinheiro novo, a gente já estava pelo caralho no Rio de Janeiro. Não é isso? A gente já estava endoidado no Rio de Janeiro, amanhã era Blue Label na Sul, todo mundo endoidado. Pois é, mas não é. Não é. Isso já é de fluxo de caixa, já está envolvido o que o Fluminense já arrecada, né? Então, assim, aí já tem um monte já de dúvidas.
Porque aí já foi falado que ontem, na reunião, já teve conselheiro falando que o Fluminense está arrecadando em torno de 500 milhões ano. Hoje já foi falado que é em torno de 300, 400 milhões. Aí já vem mais uma vírgula. Seja os 300, 400 ou 500 milhões que está sendo arrecadado hoje, é um dos melhores momentos financeiros do clube. Por tudo que o clube conquistou, pelos 2 mundiais que estão disputando. Em outras épocas vai ser isso? Evidente que não vai, né? Evidente que não vai. Então assim, não, vai injetar esse dinheiro todo no Fluminense, pode injetar. E isso é garantido, que os investidores vão cumprir, porque tem um monte de sanções se o investidor não cumprir com o que está em contrato e ele não poder retirar valores, dividendos, etc. Então, a SAF garante que os 6,4 bilhões vão ser investidos no Fluminense em 10 anos. Mas com o fluxo de caixa que o Fluminense já tem, e esse fluxo de caixa aproxima de alguma maneira já desse valor que está sendo proposto, né? E foi isso que causou todo o reboliço aí ontem na reunião. Só que aí tem muita pergunta para se fazer, né? Se o Fluminense arrecada 300, 400 ou 500 no ano, eles estão garantindo 600, 700 milhões no ano? É garantido? Pois é, mas esses 300, 400 é hoje. No passado, quando o Fluminense não estiver bem, quanto que o Fluminense vai arrecadar? É muito menos. Então é vantajoso? Não sei. É isso que a gente tem que conversar. É isso que a gente tem que se atentar aos números, ao real, ao que é. O que eles estão oferecendo já é o que a gente arrecada? Então, porra, fudeu. Então não vale, ué. Se já é o que a gente arrecada agora, então é. Mas eles estão garantindo. Pois é, mas eles estão garantindo porque em outros anos o Fluminense não pode. Aí vamos lá. Aí a gente já começa a pensar. Aí a gente já tem que entender. E são coisas que eu não tenho um domínio, nem 99% da torcida tem um domínio. Porque a gente não tem os números. A gente não tem aqui a senha do banco, do CNPJ, para saber quanto que tá pingando lá dentro. É esse que é o problema. Gugu, mas aí tem um lance da folha salarial, que hoje está girando em torno de 19 milhões. E a promessa deles que até 2028 vai girar em torno de 26, 27. Maravilhoso. Mas aí em 2026, que já tá logo ali ano que vem, eles querem subir de 19 para 24, 25 milhões. Porra, tô dentro? Porque de 19 para 25 milhões, aí vai dar 6 milhões. 6 milhões, você contrata 6 jogadores de 1 milhão. Você muda o time. Tô certo ou errado? Hoje a folha salarial do Fluminense mês é de 19 milhões. Você vai para 25 milhões, você consegue 6 milhões a mais, em contratação. Você contrata 4, 5, 6 jogador pica. Muda o time inteiro. Então olha a quantidade de coisa que a gente tem que pensar. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que avaliar. Olha a quantidade de coisa que a gente tem que debater. E pensando não é em lado, oposição ou lado de situação. É pensando aqui. O que é melhor para o Fluminense? É isso que a gente tem que pensar. Entende? Tem que sair de qualquer vaidade. Entendeu? Sair de qualquer vaidade, qualquer de benefício pessoal, de qualquer coisa, para a gente pensar no todo, pensar em mudar a história do clube, né? E o coração falar mais alto, e o amor por essa instituição falar mais alto, para a gente poder entender todo o processo. Porque num primeiro momento, quando você fala 500 milhões, você fala, porra, é muito pouco. Aí você fala, pô, mas é 65%. Então os outros 35% você faz a regrinha de 3 aí. Porra, mas aí você tem gerência e fala, caralho, é pouco mesmo. É muito pouco, tem que ser mais. Não, Gugu, mas olha só, o processo... Porque aí você vai ter o aporte, aí você vai liquidar a dívida, Gugu. Aí você vai liquidar a dívida, e liquidando a dívida você tem os benefícios tal. Aí você fala pra mim, mas aí você pode continuar com a dívida, que tem muita gente aí que tá sendo campeão todo ano e continua com a dívida. É uma dívida equalizada, é uma dívida que você tá pagando. É a mesma coisa que você ter um financiamento de um carro, aí você paga R$1.000 na parcela, aquele R$1.000 não te incomoda em nada. Pra que você vai quitar o carro, gastar 100 mil para quitar o carro e o carro ser seu, sendo que você pagando a parcela de R$1.000, tô dando exemplo, tá, gente? Você pagando a parcela de R$1.000, aquilo não te incomoda, o carro continua sendo... Você tá entendendo o que eu tô falando? Então a dívida sendo toda sanada, quais os benefícios que vai trazer para esse clube? A credibilidade no mercado, mais investidores que você vai trazer, o que você vai angariar de coisas boas para o clube, ok? Então, assim, é muita coisa. Mas a história do investimento anual de passar de 19 para 20. Então, assim, tem muita coisa para ser falada, tem muita coisa para ser discutida e tem muita coisa para ser analisada.
Você passa em todas as páginas aí, tem muita coisa desencontrada. Um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, e fica tudo no mundo da especulação. E você tá tratando da venda do 33.647.553.090. A vontade que tem da gente cair duro, desmaiado aqui, já parar na Unimed. Agora sem cálculo renal, sem pedra no rim. É muito complexo, é muito sério isso tudo. Entende? Coloca no comentário o que vocês acham em tudo. Eu confesso pra vocês que eu tô completamente desesperado pra poder entender, pra poder saber de tudo e formular um raciocínio lógico de tudo que tá acontecendo, mas da maneira que é, não com viés político de interesse de A e de B. Coloca aqui no comentário o que vocês acham.